Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa última aula de revisão. Nós vamos encerrar hoje, já vimos a parte de conectivos, já verificamos as palavras na redação, já verificamos a parte de estética, se tem alguns erros gramaticais, e a gente também viu sobre a concordância nominal, verbal, vimos também a parte de acentuação, e hoje nós vamos ver a parte de vírgula, pontuação, mais especificamente a vírgula, né? Que a gente já viu que a pontuação final, a gente sabe, é mais fácil de colocar, e um dos grandes problemas que vocês enfrentam é na colocação da vírgula. Então, para encerrar essa série aqui, vamos dizer assim, de correção, a gente vai estar vendo a parte da vírgula hoje, ok? Então, vamos lá para mais uma aula. Bem, vamos ver aqui então o que a gente pode falar sobre vírgula, né? Lembrando que eu não estou dando uma aula de vírgula completa, eu estou só trazendo alguns pontos importantes e gerais que a gente pode analisar aqui e usar, ok? Para redação, tá? E é óbvio, você entendendo isso aqui, você pode usar para a prova também de português, mas confie lá na professora de vocês para a prova, tá? Então, vamos lá. A primeira regra, a minha primeira regra, né, que eu acho super importante, botei só, numerei aqui para separar, para ficar melhor, mas a primeira regra que a gente vai falar é que não pode, é proibido, você não pode usar vírgula entre o sujeito e o verbo. Não pode fazer isso, é proibido. Bom, vamos voltar lá para a nossa estrutura lá de oração, né? Sujeito, verbo e complemento, né? Lembra que a gente usou na aula passada? A gente também vai usar aqui. Ele fala o quê? Que é proibido vírgula entre o sujeito e o verbo. Então, o sujeito está aqui e o verbo está aqui. Eu não posso botar vírgula aqui, nesse meio. Não pode. Está errado fazer isso. Tá, então, vamos ver aqui, ó. Vamos analisar essa frase. Aqui eu não botei cor, né? Porque para vocês poderem já começar a perceber. Então, vamos lá. O que a gente faz? A gente olha, a gente acha o verbo, né? Ah, é verbo? Passado, lembra? Passado, presente e futuro. Não dá, né? Eu constitucionei, não. Não. Ou ele é, né? Ele é. Então, é presente aqui. Ele foi? Ah, então pode. Ele será? Então pode. Então, eu achei aqui o meu verbo dessa frase, tá? Então, eu tenho o verbo aqui. E aí eu pergunto o verbo. O que é... Aí eu vou olhar isso aqui, eu entendo que pode ser um complemento. O que é a maior lei do país? É a Constituição Federal. Opa, então, aqui eu tenho o meu sujeito. Isso tudo aqui a gente viu na aula passada que é sujeito. E quem é o meu núcleo do sujeito? A Constituição é o meu núcleo do sujeito. Por quê? É a palavra mais importante, né? Eu nem falei isso lá na aula passada, mas eu tenho isso aqui como núcleo porque é a palavra mais importante. Se eu falar assim, é a maior lei do país, eu não vou entender. Então, ela não é a palavra mais importante, não é o núcleo, não é o centro do meu sujeito. Se eu falar federal é a maior lei do país, também não vou entender muito bem. Agora, se eu falar Constituição é a maior lei do país, já tem um entendimento, né? Então, isso aqui é o meu núcleo. Essa palavra que é mais importante, essas giram em torno dessa. Essa gira em torno dessa, ela é o quê? Eu lembro que eu falei que o sujeito, ele é um substantivo, normalmente, né? E o substantivo aqui, ó, substantivo, quando a gente aprende substantivo, a gente sabe que ele é um nome, né? Alguma coisa. Então, ele dá nome a alguma coisa, a alguém. Então, o que está ao lado dele é uma coisa que a gente chama de... Isso aqui é um artigo, né? Mas ele também é um adjunto adnominal. Por que adnominal? Porque isso aqui é um nome. Adjunto, né? Essa palavra aqui, ó. Adjunto. Elas são, na verdade, são duas coisas, né? A de estar junto, né?
e junto mesmo. Então, é algo que está junto de alguma coisa, se une a alguma coisa. Então, o artigo, ele se une ao substantivo. Então, ele é um adjunto, e o substantivo é o quê? É um nome. Então, ele é um adjunto adnominal. Quando eu junto ao verbo, ele é um adjunto adverbial, porque ele está junto do verbo, tá? Bem, mas vamos pensar aqui, ó. Isso aqui é o meu sujeito, né? Você não precisa ver isso aqui agora, tá? Eu tenho o meu sujeito aqui e tenho o meu verbo ali. Eu não preciso nem saber o resto aqui, né? Bom, é proibido entre o sujeito e o verbo. Como é que está a nossa frase aqui, ó? A Constituição Federal, vírgula, é a maior lei do país. Isso pode? Não, isso não pode. Então, isso aqui está errado. Então, eu tenho que alterar isso aí, né? Eu não poderia colocar uma vírgula aqui, tá? Porque é proibido entre o sujeito e o meu verbo, tá? Uma questão de proibição da gramática, tá? Não pode ter essa vírgula. Muita gente acha que vírgula é para você respirar na frase. A Constituição Federal é a maior lei do país. Você pode falar assim, você pode ler assim, mas não precisa ter uma vírgula, tá? Às vezes você tem uma frase longa que você para respirar e tem vírgula, ou não tem vírgula. Então, a vírgula não é para respirar. A vírgula segue regras gramaticais, tá? De sintaxe também. Bom, a primeira é essa. Não pode vírgula entre o sujeito e o verbo. Não pode. Identificou o sujeito, identificou o verbo, não pode ter vírgula. Uma vírgula, tá? Uma vírgula. Lembra disso. Não pode uma vírgula. A outra regra é o uso da vírgula proibido entre o verbo e o complemento verbal. O que a gente tem de complemento verbal? Eu até coloquei aqui, ó. Ele pode ser objeto direto e objeto indireto, né? Sem preposição, transita, né? Sem preposição. E esse aqui com preposição. O verbo transita direto ou com preposição. Então, porque aqui eu tenho o verbo transitivo direto, transitivo indireto, ou os dois, né? Bom, porque ele transita, ele vai direto, tá? Vamos lá. Eu já vi que a Constituição Federal estabelece, o meu verbo é estabelece. Ele estabeleceu, ele estabelece, ele estabelecerá, né? Ou ela, aí você vai conjugando, né? O verbo, uma forma de achar o verbo é que você pode conjugar ele. Não importa se você conjugou a primeira pessoa no particípio, o outro está no pretérito perfeito, conjugou é verbo, tá? Não é conjugar certo aqui não, eu estou conjugando até de forma errada mesmo, não precisa conjugar corretamente. Aqui não, né, para identificar o verbo. Bom, quem estabelece a liberdade à população é a Constituição Federal, então aqui é meu sujeito, né? A primeira regra diz que não pode sujeito e verbo. Bom, não tem vírgula aqui, está correto. E a outra diz que não pode o verbo e o complemento. Quem é meu complemento aqui? Tudo que vem depois do verbo do sujeito são complementos. É ou são, né? Então, tem aqui dois complementos, né? Estabelece a liberdade, né? Para a população, lembra? Para a população. Então, eu estou colocando uma vírgula aqui, ó, após o verbo e o complemento. Pode? Não pode. Então, você tem que tirar, não pode usar a vírgula. Nem do sujeito e para o verbo, nem do verbo para o seu complemento, tá? A Constituição Federal estabelece a liberdade à população. Estabelece a liberdade para a população. Estabelece o quê? A liberdade é complemento verbal. Por quê? Porque ele está complementando o verbo. Estabelece o quê? A liberdade. Para quem? Para a população. Então, aqui é transitivo direto e indireto. Aqui é objeto direto, porque não tem preposição. Isso aqui é um artigo. E aqui é um objeto indireto. Por quê? Porque tem a preposição. Acraseado já indica que tem preposição.
qualquer palavra que vier depois de acraseado, ela é indireta, ela tem uma preposição. Então, isso aqui é um objeto indireto, tá? A gente não está analisando isso aí, não. Só estou falando só porque eu tenho língua grande, tá? Enfim, eu não posso ter essas vírgulas aqui, tá? Então, eu tenho que tirar essas vírgulas daqui, porque ele não pode colocar a vírgula aí, tá? A Constituição Federal estabelece a liberdade para a população, tá? Então, a minha segunda regra é, eu não tenho vírgula entre o verbo e complemento, tá? Não tenho. Complemento verbal, tá? Bom, a terceira regrinha é o quê? Proibido entre o nome, né, e o complemento nominal. Então, aqui tem um complemento nominal, certo? Esse complemento aqui, ele pode ser verbal ou nominal, tá? Então, vamos ver aqui, ó. As pessoas em situação de rua têm necessidade, tem o verbo. As pessoas em situação de rua têm necessidade. Quem tem necessidade? As pessoas em situação de rua. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Né? Meu sujeito e o meu verbo. Não tem vírgula, tá certo? Então, eu tenho aqui o meu sujeito, eu tenho aqui o meu verbo, certo? Meu verbo. As pessoas em situação de rua têm. Tem o quê? Tem necessidade. Então, aqui eu tenho o quê? Complemento verbal, né? Complemento verbal aqui. Tem o quê? Necessidade. Então, isso aqui é um objeto direto. Não tem preposição aqui, tá? É um complemento verbal. Vou botar até que é um complemento verbal. Não vou botar nem o que é, tá? Então, tem aqui um complemento verbal aqui, certo? Complemento verbo. Mas isso aqui é o quê? Ele é um nome. Lembra que eu falei que lá, quando eu falei sociedade, é um substantivo? Então, aqui também é, tá? Então, tem necessidade. Tem necessidade de quê? De moradia. Então, de moradia, ele é um complemento do complemento. Então, ele é um complemento de quem? Do nome. Ele não tem de moradia, ele não complementa o verbo, ele complementa o nome que complementa o verbo. Então, o complemento aqui não é do verbo, o complemento é do nome. Então, isso aqui, ó, é um complemento nominal, porque ele complementa o nome. E é um objeto indireto, né? Porque tem aqui também a preposição. Bem, a terceira regra diz que eu não posso botar vírgula de um nome um complemento nominal, igual aqui também, tá? Eu botei aqui proibido entre sujeito e verbo, mas eu poderia dizer também proibido entre nome e complemento. Eu não podia ter assim, ó, vírgula a Constituição Federal, ou vírgula a Constituição, ou assim, a Constituição, vírgula, Federal. Também não, porque isso aqui também não é um nome. Apesar de não ser complemento, né? Mas não poderia, tá? Então, a terceira regrinha aqui fala que eu não posso isso aqui, ó. Porque eu estou completando, estou complementando. Então, eu não posso, eu tenho que tirar, tá? Não pode ter vírgula aqui também, tá? As pessoas em situação de rua têm necessidade de moradia. Viu que eu dei uma paradinha aqui, mas não botei vírgula. Se não, sabe por quê? Como é que isso aí seria esquisito? Uma pessoa que tem um pouco mais de fôlego ia ter menos vírgula no texto dela, né, do que uma pessoa que tem mais fôlego. Tem menos fôlego ia ter mais vírgula, que tem menos fôlego ia ter menos vírgula, né? Bom, vamos à quarta aqui. Uso da vírgula proibido entre nome, adjunto e adnominal. Lembra que eu falei aqui do adjunto e adnominal? Então, é a mesma coisa aqui, ó. As pessoas têm necessidade, mesma coisa, não vou precisar nem colocar, ó. Tem o verbo, isso aqui tudo é o sujeito, né? Então, tem aqui sujeito, verbo. Tem necessidade, né? De moradia, que é o meu complemento, né? Que eu falei.
nominal e verbal, tá? Bom, aqui, moradia adequada. Quem é adequada? É a necessidade? Tem adequada? Rua adequada? Pode ser. As pessoas em situação de rua adequada têm necessidade de moradia? Não. Adequada, lembra que eu falei adjunto? Adjunto. Estar junto. Ficar junto. Junto ao nome, ao nome, ao nome. A junto ao nome. Junto ao nome. Quem está junto ao nome? Isso aqui não é um nome? Moradia não é um substantivo, não é um nome? É. Então, adequada, ele é um adjunto adnominal. Ele é um adjetivo de moradia. E é um adjunto adnominal, porque ele está junto ao nome. Ele tá dando característica ao nome aqui, a moradia, a uma coisa. Né? A uma coisa. Isso é, quando a gente adjetiva algo, a gente está dando uma característica, está dizendo que é moradia adequada, não é inadequada, não é velha, nova, é adequada. Então, isso aqui é um adjunto adnominal, porque está junto de um nome, tá? Adjunto adnominal. E aí a regra diz que é proibido entre nome e adjunto. Essa vírgula aqui, ó, tá errada também, não pode. Então, vamos tirá-la daí, ok? Entendido isso, gente? Então, às vezes você olha assim, uma frase grande, mas não precisa de vírgula. Tá errado você botar vírgula. Tá? Tá errado você botar vírgula. Entrou um negócio ali. Então, vamos tirar a vírgula daqui. Tudo bem até aí? Então, a frase aqui ficaria: as pessoas em situação de rua têm necessidade de moradia adequada. Sem vírgula, tá? Mais uma regrinha. Vamos para mais uma regrinha aqui. Bom, a gente usa também a vírgula para dar explicações, né? Que a gente normalmente são em orações coordenadas explicativas. Não vou explicar o que é isso aqui, não. A gente tem oração subordinada e coordenada. Mas aí vamos aqui, ó. As pessoas em situação de rua têm necessidade de moradia adequada. Aqui a gente viu que não cabe vírgula, certo? Aí entrou uma vírgula aqui agora, ó. Vamos ver se pode. Pois precisam ter sua dignidade restaurada. Então, eu tenho uma outra oração aqui, por quê? Ó? Como é que eu sei o que é uma oração? Qualquer oração. Oração pressupõe o quê? Verbo, certo? Eu tenho que ter verbo. Frase, eu preciso ter verbo? Não. Eu preciso ter sentido. Então, frase, eu posso falar assim, ó. Socorro. Socorro não é verbo. Pare é, né? Pare é. Ou silêncio. Silêncio. Tá? Então, eu tenho sentido, mas eu não tenho verbo. A oração, eu tenho que ter verbo. Eu posso até não ter sentido, né? Quando ela é uma oração que a gente fala aqui. Ela por si só não tem sentido. Ela precisa de uma outra oração, tá? Para dar sentido a ela. Mas ela obrigatoriamente tem que ter verbo. Então, como é que eu sei que um período, uma sentença, né? Um período ou uma frase é uma oração? Tem quantas orações? Depende da quantidade de número de verbos eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho um verbo, certo? Achei o verbo. Aqui é o meu sujeito desse verbo, certo? Tá ligado a isso aqui. Bom, aí eu venho, ó. Aí aqui, ó, precisam. Tem mais um verbo. Aqui é precisam ter. Dá por cima é o quê? Locução verbal, né? Lembra que eu falei lá? Primeiro o verbo vai pro plural e o outro não, né? Um verbo auxiliar do outro. Então, quem precisa ter sua dignidade restaurada? As pessoas em situação de rua precisam ter sua dignidade restaurada. Você vê que isso aqui, ó, isso aqui sozinho, ele não tem sentido, ele depende dessa oração aqui, né? Então, se eu escrevesse assim, ó,
As pessoas em situação de rua têm necessidade de moradia adequada, precisam ter sua dignidade restaurada. Estaria errado, né? Eu poderia fazer assim, ó, eu escrevo um ponto aqui, ó, e boto assim, ó, elas precisam ter sua dignidade restaurada. Elas quem? As pessoas em situação de rua, certo? Para eu não precisar botar ponto, né, e escrever elas, eu posso usar vírgula, eu posso separar essa oração por vírgula e não por ponto, tá? Só que aí eu uso o quê? Eu uso um conectivo aqui, uma conjunção, eu tenho que usar algo para dizer que isso aqui tem a ver com isso, tá? E de que forma tem a ver? Esse pois, ele é explicativo, tá? Ele é um conectivo explicativo, é uma conjunção explicativa, tá? Então, o que eu faço? As pessoas em situação de rua têm necessidade de moradia adequada, vírgula, pois, porque precisam ter sua dignidade restaurada. O verbo, o sujeito é eles, né? Sua dignidade restaurada. Dignidade de quem? Deles. Isso aqui é o complemento. Então, eu tenho aqui, ó, um complemento, um verbo. E quem é o sujeito? Aqui, ó, a outra oração, tá? Então, o meu complemento aqui, ó, tudo isso aqui, ó, as pessoas em situação de rua têm sujeito e verbo. Isso tudo aqui é complemento. Tudo que vem depois é complemento, certo? Mas dentro do complemento, deixa eu apagar aqui, para ficar melhor para vocês tentarem entender. Ó, isso aqui, eita, apertei aqui, ó. Isso aqui é o meu sujeito. Isso aqui é o meu verbo. Sujeito, verbo. Isso aqui tudo é o meu complemento. A oração não é assim? Tudo isso aqui é meu complemento, tá? Isso aqui é meu complemento. Só que dentro do meu complemento, né, eu tenho um outro verbo aqui, ó. E eu tenho um outro complemento. Por isso que a gente fala que é oração subordinada, coordenada, porque são duas orações dentro de uma. Então, eu tenho aqui um verbo, aqui é o complemento aqui é o meu verbo, e aqui é o meu sujeito Aqui é o meu complemento né, que é o grandão. Aqui é meu verbo 2, tá vendo? E aqui, ó, é o meu complemento 2. Então, são duas orações numa só. Por isso que uma depende da outra, tá? Bom, vocês não precisam entender. É bom entender isso aqui para vocês saberem aonde botar a vírgula também, tá? Mas por isso que a gente sabe o que é oração subordinada, oração coordenada, né? Uma explica a outra. Então, eu tenho uma oração aqui explicativa. Essa oração aqui explica essa daqui, ó. Esse pedaço aqui explica isso aqui. As pessoas têm necessidade de moradia adequada porque, pois, precisam ter sua dignidade restaurada, tá? Então, eu uso vírgula, não é proibido. Eu preciso usar a vírgula, essa vírgula aqui, ó, eu preciso usar, tá? Eu não poderia aqui, diferente dos outros casos, eu não poderia tirar essa vírgula daqui. Eu não posso fazer isso, tá? Não posso. Ficaria errado, tá? Não porque é longo, eu teria que ler. As pessoas em situação de rua têm necessidade de moradia adequada, pois precisam ter sua dignidade restaurada. Não é por isso, porque cansa, não. É porque a regra diz isso, tá? Eu não posso, eu tenho que botar uma vírgula
quando eu tenho uma oração coordenada explicativa, tá? Mário, eu preciso saber que é coordenada, subordinada. Não, meu querido, meu amor, olha só, você viu isso aqui, ó, você coloca a vírgula, tá? Porque você sabe que isso aqui, ele vai explicar algo, provavelmente isso aqui vai ser uma outra oração, ainda mais se tiver um verbo aqui, tá? Vamos aqui, ó, subordinada, tá vendo? Mas não esquenta com isso. Você tá estudando, você sabe, né? Eu só tô revisando aqui. Mas quem não souber, não esquenta, ó. As pessoas em situação de rua, que são cidadãos brasileiros, precisam de moradia adequada. Opa, Mara, você falou? Tá errado isso aqui, né, Mara? Porque, ó, as pessoas em situação de rua, sujeito. Cadê o verbo? São cidadãos brasileiros. E precisam também, que é verbo, né? Precisa é um verbo. Aí, vamos ver. Que são os cidadãos brasileiros? Que são? Tá estranho, né? Aí você vê, ó. Quem precisa de moradia adequada? As pessoas em situação de rua. Opa, então aqui é o verbo desse sujeito aqui, ó. Tá? É o verbo desse sujeito aqui. Então, isso aqui, ó, precisam é o verbo e moradia adequada é o complemento. A minha oração é isso, isso e isso. E o que é isso aqui? É isso aqui, ó. Oração subordinada adjetiva explicativa. Esse nome maluco aí, tá? Como é que você sabe? Porque tem isso aqui, ó. Que são, que, ó, a vírgula, tá vendo? Quando você tem isso, você coloca a vírgula. Aí vem a grande questão, tá? Mara, você falou que não pode separar sujeito do complemento nem do verbo, e você está separando aqui, ainda usou duas. Isso, meu querido, justamente quando eu separo, eu uso duas vírgulas. Ó, eu tenho que usar duas, tá? Porque eu estou explicando, eu estou explicitando alguma coisa, eu estou dando alguma explicação. Eu estou dizendo que as pessoas em situação de rua precisam de moradia adequada porque são cidadãos brasileiros. Elas são cidadãos brasileiros, então elas precisam de moradia adequada. Eu estou dando uma explicação. E aí, quando eu uso uma oração para explicar, tá? Lembra aqui, ó, eu não usei isso aqui também para explicar? Eu não botei vírgula? Mas eu botei vírgula porque estava no final. Aí era uma só. Quando você desloca o termo, lembra que eu falei na aula passada, deslocar o termo? Quando eu pego esse termo deslocado, ele não está aqui no final, eu boto entre vírgula. Desloquei o termo, eu tenho que usar vírgula, tá? Para mostrar que ele está deslocado também, tá? Porque essa oração aqui podia ser assim, ó. Eu podia fazer assim, ó. Caiu ali, meu. Ó. Podia ser assim, ó. As pessoas em situação de rua precisam de moradia. Ó. Podia ser assim, ó. Porque são cidadãos brasileiros, tá? Ó, vírgula, ó, vírgula, mesma coisa que aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta que caiu no chão. Observaram? Então, aqui, ó. Aqui é a mesma coisa que aqui, tá vendo? Porque, pois, tá vendo? A mesma coisa, eu usei a mesma regrinha. Só que aqui ela não estava no final. Então, eu desloquei. Eu peguei isso aqui e botei lá pro meio, tá? Eu botei para cá. E aí eu uso as duas vírgulas. Eu uso essa vírgula aqui e essa vírgula aqui.
Então, eu sei que esse pedaço aqui, ó, ele foi deslocado para o meio. Tá? Então, eu tenho que usar vírgula. Para dizer que eu não estou separando o sujeito do verbo e do complemento. Eu não separo por uma vírgula. Então, dizer que você é proibido de separar sujeito do verbo é com uma vírgula, tá? Com duas vírgulas, quando você usa orações no meio, você separa. Aí você tem que separar, tá? Ou você separa aqui no final com uma vírgula só. Entendido isso? Isso aqui é super importante para vocês conseguirem usar a vírgula corretamente. Outra aqui também, outro tipo de oração é oração subordinada substantiva positiva. Então, por exemplo, aqui, ó. Nesse contexto, é necessário uma coisa, que as pessoas em situação de rua sejam respeitadas. Então, eu estou dizendo assim, nesse contexto, ó, é necessário o quê? O que é necessário? O que é necessário? Ó, o que é? Isso é o verbo. Isso aqui é o meu complemento. O que é necessário? Uma coisa. Isso aqui é o sujeito. Uma coisa é necessária nesse contexto. Até poderia botar a vírgula aqui, tá? Mas não vou usar, não. Nesse contexto é necessário uma coisa. Nesse contexto é a situação em que ele se encontra, o lugar. Até poderia usar, tá? Deixa para depois. É necessário uma coisa. Aí eu tô também, ó, que as pessoas em situação de rua sejam respeitadas, tá? Então, eu tô dizendo, eu tô dando uma resposta aqui, ó. Eu tinha algo anterior e aí eu respondi, tá? Também é uma situação que você usa vírgula, tá? Aqui a gente quase não vai usar na redação. E outro que é muito usado é termos explicativos. O Brasil tem políticas sociais. Tem o verbo. Quem tem políticas sociais? O Brasil. O Brasil é o sujeito. Políticas sociais é o complemento. Certo? Complemento. E o resto? O resto também é complemento. Só que ele está explicando, né? Aí, vírgula, por exemplo, aí entre vírgula, o Bolsa Família. Então, quando eu explico alguma coisa, eu quero explicar algo, eu explico por que precisam, ou eu boto assim, ó, entre vírgula, por exemplo, o Bolsa Família, tá? Eu poderia usar um outro jeito de escrever isso aqui, fazendo assim, ó, 2 pontos. Ó, o Bolsa Família. É uma forma também, quando você vê 2 pontos, está dizendo que é uma explicação, é um exemplo. Mas não fica muito legal, né? Então, por exemplo, o Bolsa Família, tá? Então, você está aqui, ó, usando os termos explicativos. Ou seja, isto é, por exemplo, podia ser substituir isso aqui. Ou seja, o Bolsa Família. Então, podia chegar aqui, ó, tirar isso aqui e botar o Bolsa, ou seja, tá? Entre vírgulas, tá vendo? Entre vírgulas. O outro é oração subordinada adverbial, tá? Ou adjunto adverbial. Tanto faz, não vou ficar explicando, vocês têm que saber. Vamos lá. Separe quando os termos forem deslocados. Quando ele for, lembra, deslocado, não é naquela ordem direta, né? Verbo, sujeito, verbo e complemento. Algum desses elementos foi deslocado, não está nessa ordem. Quando você tem até 2, você pode usar vírgula ou não. Quando você tem mais de 2 palavras, é obrigatório o uso de vírgula. O que é isso, Mara? Uma vez que, isso é um adjunto adverbial, está definido na Constituição Federal.
Aqui, ó, o verbo. O que está definido na Constituição Federal? Que a moradia deve ser direito para todos. Então, isso aqui é o meu sujeito. Isso aqui, ó, que a moradia deve ser direito para todos, está aqui, ó. Está definido na Constituição Federal que a moradia deve ser direito para todos, né? Então, ou uma vez que está definido na Constituição Federal, a moradia deve ser direito para todos, como eu escrevi aqui. Bom, quando esse termo está deslocado e ele é mais de um, tá? Você pode separar por vírgula ou não. E se for mais de 2, é obrigatório. Então, o que eu falei para vocês? Usa o que não vai errar. Então, sempre separa, tá? Uma vez está definido na Constituição Federal, vírgula, a moradia deve ser direito para todos. Sempre separa, porque você não vai ficar pensando se é um, ou se são 2, são 3, 4. Esquece isso, separa. Então, se tiver uma adjunta adverbial de tempo, de lugar, né, você separa, tá? Não fica pensando se é opcional ou não. Numa prova é que você vai ter que verificar, né? Mas na redação você separa, tá? Bom, e por último aqui, ó, a gente tem elementos de oposição. Antes é obrigatório, tá? Então, por exemplo, estudei muito, vírgula, mas não passei. Estudei muito, vírgula, porém não passei. Então, você vai pegar, quando você tem uma situação só antes, né? Vamos botar assim. Estudei muito, mas não passei. Ou então, corri muito, mas não fiquei cansado. Vou botar assim, porque negócio de não passar, não quero nem ouvir essa palavra. Tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o mais, tá vendo? Porcaria. Ó, mas não passei. Ó. Tá antes. Tá vendo? Tá antes. Antes é obrigatório. E depois é opcional. Então, você poderia escrever assim, como você poderia escrever assim, ó. Corri muito, mas, vírgula, também. Não passei, não fiquei cansado. 2 vezes, tá? Aí você vê pelo entendimento o que fica melhor. Qualquer palavra de oposição, tá? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Qual é obrigatório? Antes. Então, antes você usa, depois deixa para lá, que é opcional, tá? Tudo bem? Então, eu acho que vírgula, acho que o mais importante são esses aspectos que a gente precisa olhar, tá? Então, eu peguei aqui o nosso texto, para a gente completar, e coloquei aqui, ó. No Brasil, já até coloquei o que eu incluí aqui de vírgula, que eu queria conversar com vocês. Então, olha só, esse texto aqui ficou ele não ficou na ordem direta, né? Ele está bem deslocado, então até fica ruim de você, se você não sabe, você entender. Mas vamos pensar no que a gente precisa ver. A gente precisa pegar a nossa frase, a nossa oração, nosso período, né? Então, como eu tenho um ponto aqui, ó, aqui é um período, uma sentença, uma frase, se você quiser chamar, uma oração, e aqui é uma outra, né? Então, eu vou separar, para a gente analisar a vírgula, a gente separa, tá? Então, eu vou analisar período por período. Vamos achar o nosso verbo aqui, ó. No Brasil, apesar dos nítidos avanços, se você for olhar, o verbo aqui, ó, ele tá aqui, ó. Se mostra, né? É mostra, tá? Vou botar só mostra. Ainda se mostra, na realidade, mas eu vou deixar só aqui para vocês verem. Então, esse aqui é o nosso verbo, tá vendo? Então, vamos perguntar para o verbo. O que se mostra, tá vendo, ó? Se mostra aqui. Então, o que se mostra... Então, aqui é uma locução, né?
Vou botar aqui. Ainda, ele está complementando aqui, está dando a ideia. Vou até botar junto para ficar mais fácil. Que ele está num processo, ele continua, é um processo atual, tá? Não é passado, nem presente, nem futuro. É uma coisa que está acontecendo. Então, quem ainda se mostra como entrave à dignidade humana? Né? Isso aqui é o verbo. Quem ainda... Então, vamos analisar aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui é o meu verbo. Certo? Tem que achar o quê? O sujeito e o complemento. Como um entrave à dignidade humana. Esse é o meu complemento. Quem é o meu sujeito? Quem ainda se mostra como entrave? O que se mostra ainda como entrave à dignidade humana? O grave problema das pessoas em situação de rua. Tudo isso aqui, ó, é o meu sujeito. O nosso tema, ele sempre é o nosso sujeito, é sobre quem a gente está falando, não é? Sujeito numa frase, numa sentença, não é a coisa principal que a gente está falando. Tudo não gira em torno do sujeito, o verbo não gira em torno do sujeito, os adjuntos giram em torno do sujeito, o adjetivo gira em torno do sujeito. Então, isso aqui é a coisa mais importante que eu tenho na minha frase, é sobre isso que eu estou falando. Na redação, o tema é o nosso sujeito, né? Então, aqui, ó, o sujeito, verbo e complemento. Tudo isso aqui, se não tem verbo, também faz parte lá do complemento. Né? Isso aqui também faria parte do nosso complemento. E ele está o quê? Deslocado. Tá? Então, vamos analisar a primeira coisa aqui. Sujeito, verbo e complemento. Primeira regra. Tem vírgula entre o sujeito e verbo? Não. O grave problema das pessoas em situação de rua é o meu verbo. Que vírgula é o meu sujeito? Que vírgula está fazendo aqui? Então, essa vírgula aqui, ó, está errada. Certo? Então, quem ficou vendo meu vídeo só lá no início, copiou isso aqui, não está sabendo que eu botei coisa errada lá que você ao pouco para vocês irem corrigindo, para vocês perguntarem, mas até hoje vocês não perguntaram. Então, aqui, ó, não tem vírgula. Por que não tem vírgula? Porque não se separa sujeito. Vou botar aqui. Sujeito do verbo. Não se separa com vírgula. Então, nunca poderia ter vírgula aqui, tá? E essas outras vírgulas aqui, Mara? Ou então, pegar um outro jeito aqui, que eu vou até fazer diferente, que eu não gostei desse entretanto aqui, mas vamos falar sobre ele. Ó, eu separo, lembra lá mais, porém, então tem que ter uma vírgula, uma ou duas, certo? Eu posso ter entre o meu verbo e o sujeito, não posso? Então, se eu quisesse, que é o que eu vou fazer, para eu corrigir esse erro da vírgula aqui, ó, eu poderia fazer assim, ó. Vou botar ele aqui. Eu poderia fazer assim, ó. O grave problema das pessoas em situação de rua, vírgula, entretanto, vírgula. Lembra que pode ser antes e depois, mas porém, ó aqui a regrinha que a gente viu agora há pouco aqui, ó. Ó, entretanto, ó, antes e depois, esse caso opcional eu vou usar agora aqui que eu quis, ó. Ó, que eu achei que vai ficar melhor. O grave problema das pessoas em situação de rua, entretanto, ainda se mostra como grave. Aí eu não errei, porque eu separei, mas eu separei usando o quê? Essa palavrinha aqui. Isso aqui me salva. Deu a palavra e as duas vírgulas. As duas vírgulas me salvam de separar o meu sujeito do meu verbo e do meu complemento. Tá? Eu só posso separar quando eu boto duas vírgulas e entre elas eu coloco alguma coisa. Isso aqui faz com que eu resolva esse problema, tá? Isso aqui, ó. Eu resolvo esse problema com isso aqui, tá?
Ok? Resolveu o meu problema. Bom, vamos ver o resto? Isso aqui ele fica botando ali que é só palhaçada. Bom, isso aqui, Mara, você vai ver, gente, que tudo isso aqui é explicação. Esse cara aqui, ó, no Brasil, na realidade, ele faz parte daqui também, ó. O grave problema da pessoa em situação de rua, entretanto, ainda se mostra como um entrave à dignidade humana, se eu quisesse botar aqui, ó, no Brasil. Ou até sem vírgula, tá? Então, por que eu botei vírgula lá no início? Justamente porque eu desloquei ele para cá. Esse grave problema, ele acontece aonde? No Brasil. Então, isso aqui tem a ver com isso aqui. Como eu desloquei ele aqui para o início da frase, eu boto a vírgula aqui, porque eu estou mostrando que ele está deslocado, ele é daqui, tá? É uma forma que eu tenho de fazer isso. Ou quando é um conectivo, ó, logo, vírgula também, eu boto aqui a vírgula, tá? O que é isso aqui, ó? Apesar dos nítidos avanços promovidos pelo crescimento das políticas da última década. É uma explicação que eu estou fazendo do problema aqui, ó. Entre vírgula, como, por exemplo, Bolsa Família. Esse, por exemplo, eu também deveria ter colocado vírgula aqui, ó, entre ele. Por quê? Eu não estou dando uma explicação, lembra que eu falei lá? Porque, aí eu boto vírgula, aqui, ó. Por quê, ó? Porque, tá vendo? Pois, por exemplo, aqui, no caso aqui também, ó, é uma explicação. Então, eu boto vírgula, tá? Botei vírgula aqui também para melhorar o entendimento da minha frase, tá? Isso aqui é um exemplo, então é entre vírgulas. O nome do projeto é esse. Eu tenho vírgula porque o nome já tem vírgula, tá? Por isso que eu botei essa vírgula aqui. Ok? Então, se você ver, vou pegar aqui, ó. Olha bem como é que a vírgula... Ó, eu vou pegar isso tudo... eu vou mostrar para vocês que isso aqui é uma explicação, um detalhamento que eu dei do que eu queria falar, tá? É um detalhamento. Vamos supor aqui, ó. Eu apaguei isso. Ó, vê se isso não continua com sentido. Ó. No Brasil, o grave problema das pessoas em situação de rua, aí eu não precisaria desse entretanto, né? Ainda se mostra como entrave à dignidade humana. Tá vendo? Ou seja, aquilo tudo lá são explicações. Se eu tirar, a frase ainda fica com sentido. Eu consigo dar sentido. Se eu tirar isso aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, ó, tá entre vírgula, né, ó. Como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, continua com sentido. Como, por exemplo, Bolsa Família, ó, entre vírgula aqui, ó, e também é sentido de vírgula, né? Ó, vou tirar o Bolsa Família, né? E, aí eu boto o E aqui, tá vendo? Isso tudo aqui mostra, né, que são explicações. Eu não poderia tirar algo que é essencial. Por exemplo, se eu tirar o sujeito daqui, ó, a minha frase acaba. Lê isso aí, vê se você consegue. No Brasil, apesar dos nítidos promovidos na última década, como, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entretanto, ainda se mostra como entrave à dignidade humana. Perdeu o sentido porque você tirou um termo essencial, que é o sujeito. Se você tirar o verbo, vai acontecer a mesma coisa. Certo? Então, você vê que existem termos, por isso que a gente chama de termos essenciais da oração. Porque você precisa dele. Os outros não, os outros são para você exemplificar, para você tornar o seu texto melhor, dar exemplos, tá? E aqui, né? Então, eu mudei aqui, tá? Já fiz isso aqui, eu botei só para vocês verem. Vou tirar daqui. E aqui está certinho, ó. O que é extremamente necessário? Que o Estado brasileiro, bem como a sociedade, ó, entre vírgula, eu estou dando uma explicação, tá? Atue de forma mais contundente, para quê? Para mitigar essa diversidade.
poderia ter tirado aqui também, se quiser. Existem vírgulas que você até pode colocar ou você pode tirar. Outras são proibidos. Essas que eu estou falando para vocês, é nesse sentido, tá? E se vocês forem analisar todo o texto aqui, esse aqui, vamos ver aqui o que eu já coloquei para a gente não perder muito tempo. Ó, aqui eu analisei uma outra coisa, tá vendo? Como eu botei lá como por exemplo, eu aqui também vi que tinha como por exemplo, tá? Então, eu vou trocar aqui aquela nossa, né? Tal como, né? Quer alterar como por exemplo? Eu botei como por exemplo porque a gente botou vírgula aqui, né? Aí, como eu fui alterar, aí eu vi que tinha esse como por exemplo aqui também. A gente vai mudar, botar tal como, tá bom? Então, ó, você vai ver, ó, sobre essa rivalidade, vírgula, torna-se, isso aqui é uma explicação, estou dando uma explicação. Ó, vírgula que, normalmente você tem o que, você bota o vírgula. Vocês têm que pegar esses macetes, né? Aqui, ó, eu botei aqui, ó, vou botar uma aqui, ó, uma, lembra lá a minha concordância? Eu posso, porque considerável parcela, eu posso uma considerável parcela, só para ficar melhor, né? Mais explicado, tá? E eu botei aqui também, ó, antes do porquê, só para também ficar mais claro, porque isso aqui é uma explicação, esse fato ocorre. Por quê? Porque uma considerável parcela da população, aí você está explicando. Então, você mostra que você usou a vírgula ali corretamente, que isso aqui, ó, você está explicando, tá? E aqui no fim, a gente não tem nenhuma alteração, né? A gente vê que nos conectivos aqui a gente usa a vírgula, né? E no restante vocês têm que fazer isso, vocês têm que observar todas essas regras aqui, ó. Pega essas regras, vocês vão ver que se vocês usarem só essas regras aqui, vocês já vão evitar erros de vírgula pra caramba, tá? Muito erro de vírgula. E, consequentemente, de pontuação. Ok? Bem, eu espero que vocês tenham, durante esse tempo todo que a gente está falando aqui sobre redação, conseguido, a partir de agora, fazer uma redação, tá? Porque eu vou pedir a vocês que vocês façam toda a redação do tema, a questão da situação das pessoas em situação de rua na sociedade brasileira, como eu já tinha pedido para vocês fazerem a introdução, o projeto de texto é a introdução. E agora eu quero que vocês façam toda a redação, com os 4 parágrafos, tá? Lembrando de tudo que a gente falou, vocês podem copiar, tá? Não tem problema, mas vocês já têm que ter em mente que vocês já deveriam estar conseguindo fazer isso sozinhos, tá? Vocês coloquem, eu vou colocar isso lá no formulário para vocês me entregarem através lá do Forms, ou então vocês podem entregar direto para a Elaine. Façam a redação, podem fazer no caderno, né, lembrando da margem, né, 9×17, tá? 30 linhas e a redação toda, tá bom? Vocês têm aí, vão ter um prazo para me entregar e eu vou também ter um prazo para corrigir para vocês, tá? Os primeiros exercícios eu não fiz a correção porque foi só... Eu queria ter só uma ideia de como vocês estavam, poucas pessoas entregaram, pouquíssimas, e agora chegou a reta final, tá? Vocês só têm aí 2 meses, menos de 2 meses para a prova, e vocês precisam agora fazer, tá bom? Então, cada semana eu vou estar trazendo uma redação pronta, explicando para vocês e solicitando uma redação também. Então, a gente vai fazer aí umas 8 redações ou mais, tá? Vai depender de vocês, para que vocês cheguem lá no final, em novembro, conseguindo fazer uma redação que tire uma nota muito boa para que vocês consigam passar no vestibular, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar, tá? Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até a próxima aula.